Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, nosso programa aqui do Observatório da TV que todas as semanas rememora a trajetória de uma figura muito importante do nosso cenário artístico que ainda está viva para receber essa homenagem, né? A gente frisa sempre a importância dessa homenagem ainda em vida dos nossos artistas e que, para aqueles que já nos deixaram, temos também semanalmente o In Memoriam, que é lançado em geral às segundas-feiras. Nossa focalizada no programa desta semana é a atriz que tem uma legião de fãs, Ana Paula Arósio. Antes de começarmos aqui a relembrar a trajetória da Ana Paula Arósio, eu relembro a vocês e peço, como peço sempre, que aqueles que não tiverem feito a sua inscrição ainda aqui no canal do Observatório da TV, eu peço que se inscrevam, que deixem o seu like, ativem no sininho as notificações para que não percam nenhum dos nossos programas. Comentem aqui sugerindo outros temas para nós, criticando, elogiando, enfim. E também, claro, compartilhem os nossos vídeos com as pessoas que vocês conhecem que podem se interessar. Assim nós, como já estamos chegamos a cada vez mais gente e mais pessoas acompanham o nosso trabalho. Isso é muito importante para nós. E agradeço sempre a todos que já têm nos acompanhado. Ana Paula Arósio realmente se chama Ana Paula Arósio, não é um nome artístico. Ela nasceu aqui na capital de São Paulo em 1975, no dia 16 de julho. Portanto, logo mais vai completar 48 anos de idade. Ela é filha de um mecânico industrial chamado Carlos Arósio e de uma empresária chamada Claudete Arósio. Ainda criança, sempre muito bonitinha, se destacando entre as crianças, Ana Paula Arósio recebia convites, né? Os pais dela tinham que atender a agências, olheiros, enfim, que se interessavam na figura graciosa, bonita daquela criança para estrelar campanhas publicitárias. Mas eles recusaram, achavam que não era o momento, enfim, quem sabe se ela crescesse um pouco e quisesse, eles incentivassem. E foi isso que aconteceu. Com 12 anos de idade, portanto ali 87 para 88, né, a Ana Paula Arósio começou a sua carreira de modelo com muitas capas de revista, foi capa de revista de mais de 250 publicações no mundo todo e estrelou campanhas publicitárias para diversas marcas no Brasil e também em diversos países do mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, aqui na própria América, enfim. Entre as muitas marcas para as quais Ana Paula Arósio fez propaganda, nós temos não só casos recentes, né, como do Santander, que ela estrelou uma campanha depois de 10 anos ausente da nossa televisão, e também por muitos anos foi a garota propaganda da Embratel, com o slogan muito famoso, né, o Faz um 21, mas ela também fez propaganda para BASF, que era aquela marca de fitas magnéticas, né, para a gente gravar áudio e vídeo, fez propaganda para Nestlé com o Bliss, né, que era um iogurte, Nestlé ou Chamburci, agora me confundi, Nestlé é da NAP, né, enfim. Eles não estão pagando nada pra gente para falar essas marcas aqui, então olá, bebemos da NAP, pessoal. Também fez propaganda na Paula Arósio de Tilibra, que era a marca de caderno, né, que é muito conhecida também. Refrigerante, Coca-Cola, refrigerantes da Brahma, enfim, muitas marcas. E conforme aproximou-se a idade adulta, ela também começou a vislumbrar possibilidades de trabalhos ligados à dramaturgia, não propriamente na televisão de início, mas no teatro. E estreou no teatro na década de 90, mais ou menos na mesma época que começou a fazer televisão. O primeiro papel de Ana Paula Arósio na televisão foi uma participação de apenas alguns capítulos numa novela no SBT em 1994, Éramos Seis, a novela de Silvio de Abreu e Rubens Evaldo Filho, baseada no romance de Maria José do Pré. Ela interpretou uma jovem chamada Amanda, que tem um envolvimento ali, desperta o interesse romântico do filho mais velho da dona Lola, que era a Irene Ravache, né? O Carlos.
personagem do Jandir Ferrari. Ele conhecia essa moça que era pobre, mas se fazia passar por rica, ao levar a sua irmã, a Isabel, que era a Luciana Braga, aos bailes, aos saraus, às reuniões dançantes, enfim, do clube que era dirigido pela Madame Bulhões, papel da Marilena Ansaldi. Salvo erro da minha parte, nessa fase ainda era Madame Bulhões, depois aparece a Madame Bulcão, que é a Clarice Abujamra, né? Pois bem, ela participou de alguns capítulos de Éramos Seis e depois, fazendo teatro, fez uma montagem muito bem sucedida de uma peça do Valcir Carrasco, chamada Batom, com, entre outros companheiros no elenco, o Luiz Gustavo e o Fulvio Stefanini, e também participou no teatro, com direção de Antônio Abujamra, uma montagem de Phèdre, uma peça do dramaturgo francês Jean Racine. E, com a direção do mesmo Abujamra, no começo dos anos 2000, já conhecida pelos seus trabalhos na televisão, na qual ela fez um sucesso instantâneo, ela fez a história de Adão e Eva. Algum tempo depois, ela participou com direção, salvo erro meu, do Philipp Hirsch, de Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, ao lado do Michel Berkovitch. E também começou a fazer cinema, depois de já se iniciar na televisão, mas dos filmes já falaremos. Depois de Éramos Seis, na televisão, Ana Paula Arósio interpretou, ainda no SBT, em 1996, a personagem Bruna, que era irmã da Silvia, papel da Vera Zimmermann, em Razão de Viver, novela da Ana Lia Alvarez e do Zeno Wild, escrita a partir de outra novela também do SBT, chamada Meus Filhos, Minha Vida, do Ismael Fernandes, e que também foi assinada pelo Creiton Sarzi e pelo Henrique Lobo. Depois, em 1997, o SBT levou ao ar a primeira novela que teve Ana Paula Arósio entre os personagens principais, Os Ossos do Barão, de Walter Jorge Durst, escrita a partir da obra de Jorge Andrade. Nessa novela, ela interpretou a Isabel, que era filha do Miguel e da Verônica, personagens do Otton Bastos e da Clarice Abujamra, e se apaixonava por um italiano, ou melhor, por um brasileiro, filho de italianos, o Martino, que era o Tarcísio Filho, e os pais dele eram a Bianca Jussara Freire e o Edisto Guirotto, Juca de Oliveira, amigo de infância do pai dela, mas que os preconceitos sociais, a separação que se fazia dos imigrantes de um modo geral, fazia com que esse romance fosse mal visto, apesar da péssima situação da família dela na atualidade da história, ali década de 50, em comparação com a infância do Edisto e do Miguel. Nessa época, a atriz conheceu então o Tarcisinho, depois veio a ter um romance com ele na vida real também, né, algum tempo depois dessa novela, mas eles acabaram não se casando, né? Muita gente achava até que a Ana Paula Arósio ia casar com o Tarcisinho, enfim. As revistas mostravam muito, cobriam muito aquilo, faziam perguntas para a Glória, para o Tarcísio sobre o casal, etc. Quando ainda era contratada do SBT, nesse final da década de 90, Ana Paula Arósio, fazendo teatro, né, fazendo justamente a Phèdre, despertou a atenção de um dos diretores da TV Globo, Wolf Maia, que desejava uma cara não muito conhecida do público de novela para protagonizar uma minissérie escrita por Glória Pérez com base num livro de Roberto Drummond chamada Hilda Furacão. E convidou a Ana Paula Arósio, achou que a Ana Paula Arósio era ideal para aquela personagem, que é uma moça da sociedade de Belo Horizonte, numa história também de época, né, que se passava nos anos 50, que escandaliza a sociedade ao abandonar um casamento, uma vida que tinha tudo para ser perfeita e bem-sucedida, e vai ser prostituta lá em Minas Gerais, né? Marcou a história da cidade, é uma figura lendária que causou muita polêmica pelo seu envolvimento romântico, ali um interesse que houve entre ela e um frei católico, um frei da igreja, que era o Malthus, papel do Rodrigo Santoro. Só que, contratada do SBT, Ana Paula Arósio não sabia se ia poder, enfim, não podia rescindir assim, sem mais, etc. Então houve um acordo entre as duas emissoras, que é uma coisa que já nessa altura, nos anos 90, era bastante rara, né? Porque uma coisa é você liberar um contratado seu para ir receber um prêmio em outra emissora, ou para participar de um programa de entrevista, para ir num programa da Hebe Camargo, por exemplo, ou do Jô Soares. Isso era comum, embora nem tanto quanto parece também. Mas
fazer um trabalho de mais fôlego, né, já era uma coisa para se discutir, mas o SBT e a Globo chegaram a um acordo e liberaram Ana Paula Arósio para interpretar a Hilda Furacão, né, no processo de gravação, que durou ali uns 3, 4 meses, desde que depois ela voltasse à emissora do Silvio Santos e cumprisse o resto do seu contrato, fizesse mais alguns teleteatros, umas adaptações que eles faziam em episódios unitários com histórias fechadas, né? Junto com ela, outros contratados dessa mesma época, Osmar Prado, Irene Ravache, Lucélia Santos, Tônia Carreiro, enfim, Suzy Rego, né? O próprio Tarcisinho. Mas, depois que venceu o compromisso de Ana Paula Arósio com o SBT, e com esse grande sucesso que foi a minissérie Hilda Furacão, exibida em 1998, ela entrou para o cast da TV Globo. E não tardou para fazer um outro trabalho. Entre 99 e 2000, com direção geral do Jaime Monjardim e também do Carlos Magalhães, ela protagonizou com Tiago Lacerda, outra aposta dessa juventude da década de 90, uma novela que fez muito sucesso, inclusive fora do Brasil, do Benedito Rui Barbosa, Terra Nostra. Eles viviam um casal chamado Juliana e Mateu, que chega ao Brasil junto com diversos outros imigrantes. No finalzinho do século XIX, eles vêm de navio, uma viagem triste na qual ela perde os pais, vítimas da peste, né? Os pais dela, Júlio e Ana, o nome dela é uma junção dos nomes deles, né? Foram interpretados numa participação muito especial pelo Gianfrancesco Guarnieri e pela Beth Mendes. Ela conhece esse Mateu no navio, os dois se apaixonam, mas aí a vida deles toma outro rumo, porque ele vai para o interior, para a fazenda do Antônio Fagundes, que é o Gumercindo, ela vai para a casa do amigo do pai que estava esperando por ela, seu Francesco, que é o Raul Cortez, aí desperta o amor do menino filho dele, o Marco Antônio, que é o Marcelo Antoni, o Mateu já se enrosca lá com uma das filhas do Gumercindo, a Rosana, que é a Carolina Casting. Mas aí ela está grávida dele, tem o filho é dado para a roda das freiras lá na igreja pela megera da mãe do Marco Antônio, que é a Madame Janete, Ângela Vieira. E Juliana, com isso, foi uma das mocinhas que mais sofreram e choraram na história da nossa teledramaturgia. Mas a garra da Ana Paula Arósio para fazer esse papel foi muito elogiada. E ela, jovem, né, tinha 20 anos, 21 anos, desempenhou realmente com bastante, aliás, não tinha só isso, né? Tinha 24 anos, né? Ela nasceu em 75, 24, mas jovenzinha. E desempenhou realmente muito bem esse papel. Ficou marcada como uma mocinha muito celebrada, a Juliana. Depois dessa novela, Ana Paula Arósio embarcou em mais uma das muitas produções de época que ela fez. Quase todas as coisas que ela fez na televisão até hoje foram produções de época. Dessas que eu citei até agora, apenas Razão de Viver se passava na sua atualidade, ali meados dos anos 90. No início de 2001, foi exibida pela TV Globo a minissérie Os Maias, da obra de Eça de Queiroz, escrita pela Maria Adelaide Amaral. Nessa história, com direção do Luiz Fernando Carvalho, a Maria Eduarda era a personagem da Ana Paula Arósio. Essa jovem havia sido criada pela sua mãe, Maria Monforte, que era Simone Spoladori quando jovem, e depois, amadurecida, doente, combalida pela vida, reaparece numa participação muito especial da Marília Pera. Ela tem a desgraça de se envolver com seu irmão de pai e mãe, sem que eles saibam que são irmãos. O Carlos Eduardo, que é o papel do Fábio Assunção. Os dois são netos de Dom Afonso da Maia, o papel do Valmor Chagas. E a partir desse encontro amoroso dos dois irmãos, que não sabem que são irmãos, é que se desenrola a narrativa, né, da grande tragédia que permeia gerações da família Maia. Uma minissérie muito bonita que na época, infelizmente, não fez o sucesso que merecia. E ao ar bastante tarde, enfim. Depois, Ana Paula Arósio participou de uma novela de época também, que foi iniciada pelo Benedito Rui Barbosa e terminada pelo Valcir Carrasco, novela do horário nobre chamada Esperança, entre 2002 e 2003. Nessa novela, ela interpretava uma jovem judia chamada Camille, que caía de amores por um italiano, o Tony, que era o Reinaldo Gianecchini. Tony este que havia sido separado da menina que ele amava, a Maria,
que era a Priscila Fantin. Ele não era do agrado do pai dela para se casar, o seu Juliano, que era o Antônio Fagundes, e ele obrigou a moça a se casar com Martino, que era o personagem do José Maier. E foram todos infelizes, né? Essa novela ficou marcada por um episódio que transcendeu a ficção, passou para a vida real, né? Porque há uma cena em que a Camille, ela fica muito revoltada com o Tony, que era um artesão, um artista, um escultor, porque ela vê que ele está esculpindo uma imagem com o rosto da Maria. Né? A essa altura ela já conheceu a Maria, já sabe quem é ela, enfim. E ela se revolta com aquilo, pega um bastão, pega um pedaço de pau lá e quer acabar com a obra, com o trabalho dele. Durante a gravação, os atores se entregaram tanto nessa cena que Ana Paula Arósio deu de verdade no Gianecchini, ele até quebrou uns dentes na ocasião. Foi um negócio complicado. Não que ela tenha querido machucá-lo, né? Mas acabou acontecendo. Pois bem, em 2003, aliás, já em 2004, né? Eu falei de 2003 por causa de celebridade, mas na verdade ela fez uma participação nessa novela que não era de época, né? Do Gilberto Braga, já em 2004, depois de ter protagonizado outra minissérie da Maria Adelaide Amaral, essa escrita com o Alcides Nogueira, que foi Um Só Coração. Essa história transcorre da Semana de Arte Moderna até o 4º centenário de São Paulo, ou seja, entre 1922 e 1954, e a personagem da Ana Paula Arósio é muito importante nesse período da nossa história, não só em São Paulo, como para todo o Brasil, e era uma personagem real, Yolanda Penteado, uma mulher de sociedade, que vem de uma família de posses no campo, né? Fazendeiros, cafeicultores, enfim, e que era muito ligada à vida efervescente aqui de São Paulo, ao cenário artístico da cidade, aos próprios modernistas, enfim, e que realmente foi muito interessante enquanto incentivadora, enquanto mecenas até, a gente pode chamar. E teve casamento, né? Com uma outra figura com características semelhantes, né? Embora também ligada à industrialização de São Paulo e do Brasil, que era Francisco Matarazzo Sobrinho, Titilo Matarazzo, que na minissérie foi vivido pelo Edson Celulari. Aí sim, depois da Yolanda, ela fez em celebridade, no último capítulo, uma participação como uma motoqueira chamada Alice, que vislumbramos ali como uma nova possibilidade romântica para o Hugo, papel do Henri Castelli, depois que, apesar de muito lutar, ele não fica no final da novela com a Maria Clara, que ele amava tanto, que era a Malu Mader, né? Ela fica com o homem que ela amava, Fernando Marcos Palmeira. Depois de Yolanda e de Alice, em 2005, mais uma vez, Ana Paula Arósio estreou a minissérie do começo do ano na TV Globo, escrita por Benedito Rui Barbosa, a partir da obra de Márcio de Souza, Méd Maria. Essa história se passava no começo do século XX, no desenrolar da construção trágica até da estrada de ferro Madeira-Mamoré, na região norte do país, né? Ela vivia uma moça que tinha aptidão, tinha talento para tocar piano, chamada Consuelo. Tem uma grande tragédia porque o noivo e ela estão viajando para a região norte do país e o noivo morre. E ela então precisa de muitos cuidados depois do grande choque pelo qual ela passa, que ela também quase morre, né? E acaba conquistando ali o amor de um médico que está lá para cuidar dos operários da construção da estrada de ferro, o Dr. Richard Finnegan, que é o papel do Fábio Assunção. Em 2006, de 2006 para 2007, a atriz interpretou Olívia, uma das filhas do Tide e da Lalinha, Tarcísio Meira e Glória Menezes, na novela do Manuel Carlos, Páginas da Vida. Essa novela foi recentemente reprisada pelo canal Viva, disponibilizada pelo Globoplay, né? E ela começa com o casamento de Olívia e Silvio, um oficial da aeronáutica, né? Salvo erro meu, interpretado pelo Edson Celulari. Só que ela é uma moça que tem um temperamento, em todos os sentidos, bastante diferente do Silvio, embora eles tenham se casado por amor. Eles eram realmente apaixonados. Só que o Silvio era mais sóbrio, digamos assim, uma pessoa de uma vida caseira, regrada, grandes rotinas. E a Olívia, um pouco mais jovem do que ele, não muito, mas um pouco, queria uma vida mais movimentada, digamos assim.
E o casamento acabou se desfazendo, embora eles tenham tido um filho, né? E ela se envolvia com Léo, que era o Thiago Rodrigues, e ele depois de viver um romance com uma artista chamada Tônia Werneck, que é a Sônia Braga, no final da novela terminava com a sua cunhada, a irmã da Olivia, que era interpretada pela Helena Ranaldi, a Márcia. Essa foi outra das poucas personagens que Ana Paula Arósio fez numa novela que não era de época, né? Páginas da Vida não era de época, ela se passava ali nos anos 2000 mesmo. Pois bem, depois de Páginas da Vida, a atriz participou de Ciranda de Pedra, em 2008, uma adaptação do Alcides Nogueira para a obra de Lígia Fagundes Telles. Falamos dela no nosso TBT da TV de ontem. Se você não viu, está fácil de encontrar aqui no canal. Acompanhe. A personagem da Ana Paula Arósio nessa novela era a personagem principal, chamava-se Laura. Era uma mulher que havia se casado muito jovem com um homem que não era o homem ideal para ela, Natércio, papel do Daniel Dantas. Foi muito infeliz nesse casamento, sofria muito. Isso fazia com que ela tivesse uma grande instabilidade psicológica e isso resvalava numa infelicidade grande, porque quem ela amava realmente era um médico que cuidava dela com todo o amor, Dr. Daniel, papel do Marcelo Antoni. Depois dessa novela, que chamou muita atenção o fato da Ana Paula Arósio fazer mãe de meninas grandes, né? Já na casa dos 20 anos, embora ela só tivesse 32, ela interpretou em 2010, na minissérie Na Forma da Lei, do Antônio Calmon, uma promotora de justiça chamada Ana Beatriz, uma das personagens que estão intensamente dedicadas à causa de fazer justiça por um amigo, que no caso havia sido o noivo dela própria, Ana Beatriz, que foi morto por artimanhas de um playboy, papel do Márcio Garcia, que achava que podia tudo por ter muito dinheiro e ser de uma família muito influente. Mas daí explica-se o título da obra, né? Ele seria punido não só por uma vingança pessoal de todos os envolvidos, né? Mas porque tudo seria feito não com as próprias mãos, mas na forma da lei, né? 2010, como eu disse, foi feita essa minissérie. Logo em seguida, Ana Paula Arósio foi escalada para viver Marina Drummond, uma das personagens principais, a mocinha, por assim dizer, da novela do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares, Insensato Coração. Mas, no início das gravações, acabou não dando muito certo, ela não queria mais essa vida de atriz, emendando vários trabalhos na televisão, principalmente, né? E culminou a confusão que houve na saída de Ana Paula Arósio do elenco da novela e pouco depois da própria TV Globo. Ela decidiu não manter mais contrato com a emissora e até hoje não manteve, nem com ela nem com nenhuma outra, né? Direcionou a sua vida para outras coisas. Depois de trabalhar tanto como modelo, como atriz, fazer teatro, fazer cinema, fazer televisão, várias e várias novelas em pouco tempo, né? Quando a gente para pensar, a gente acha que a Ana Paula Arósio até fez muito mais coisas, porque a presença dela foi muito intensa realmente, do final dos anos 90 para toda a década de 2000, né? E especialmente quando nós falamos em tramas de época, que foram feitas várias, e quase todas com ela nesse período, né? Quase todas, talvez seja um exagero, mas várias delas. E a Ana Paula Arósio então começou a rarear a sua presença, inclusive em cinema, né? Fez muito pouca coisa nesse período e dedicou-se mais à sua vida particular, ao seu casamento, à sua família, enfim. Nesse meio tempo, de 2010 para cá, ela se casou em 2015 e foi morar, aliás, se casou em 2015. Isso, ela se casou, né, nos anos 2010, em 2015 ela nem no Brasil passou a morar mais, ela foi morar na Inglaterra, foi morar na Europa, né? Ela vive uma vida totalmente diferente, embora ainda faça, né? Depois de uma grande ausência fez cinema, enfim, mas novela é uma coisa que para ela hoje, ao que consta, está fora de cogitação, para a tristeza dos seus muitos admiradores, né? Ela é proprietária rural, casou-se com
um rapaz que não é do meio artístico, né? É ligado justamente a esse mundo rural, do hipismo, o hipismo esportivo até, né? Enfim, e não tem hoje a perspectiva de que Ana Paula Arósio faça nenhum trabalho assim que dure muito, tanto ela fazendo quanto a gente assistindo, como seria uma novela, por exemplo, né? Entre os filmes que Ana Paula Arósio fez, em meio a tantos compromissos com televisão que tomam bastante tempo do ator, a gente sabe, nós podemos destacar os seguintes. Eu até anotei aqui para não falar nenhum título deles errado. Forever, que foi o primeiro deles, do Walter Hugo Cury, ainda quando ela era bem jovenzinha, em 1991. Celeste e Estrela, O Coronel e o Lobisomem, Anitta e Garibaldi, Como Esquecer e A Floresta que se Move. Talvez alguma coisa assim que não exija muito dela de ter que largar a vida que ela leva, enfim, alguma coisa para streaming, eventualmente. Não digamos que ela não faça nunca mais nada, né? Mas hoje não é do interesse dela levar a vida que levou durante tanto tempo, né? E os muitos fãs que ela tem, como eu disse no começo do nosso programa, né? Uma pessoa que tem uma legião de fãs que seguramente gostariam que ela fizesse alguma coisa, né? É uma ausência sentida na televisão já aí há mais de 10 anos. Mas fica a esperança, né? Sem trocadilho com o nome da novela que ela fez e que agora vai chegar ao Globoplay, né? Nesse mês de maio, se nada mudar. Mas fica justamente a esperança de que Ana Paula Arósio conceda aos fãs essa oportunidade de vê-la em mais trabalhos. Ela ainda é jovem, né? Não tem nem 50 anos, como eu disse, agora em 2023 vai fazer 48. Então, é possível. Mas a gente tem que pensar também se ela quer, né, gente? Porque viveu isso na vida dela e talvez para ela baste, né? E ficamos então com as reprises, se for o caso dela não fazer mais nada. Caso a Ana Paula Arósio assista aqui ao nosso programa, espero que ela goste. Você que é fã dela também, seguramente faltou alguma coisa, porque o nosso tempo é curto, né? Mas espero que todos gostem, tenham gostado e gostem dos próximos, para os quais eu já convido desde agora. Vale a pena? Semana que vem está de volta. Um abraço, tchau!